Bem, queridos, nós vamos entrar no nosso assunto sobre jejum e oração. Eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque muitos dos irmãos que estão aqui conosco, participando desse estudo, já estão praticando o jejum e a oração. Entraram em contato comigo, a gente, não preciso falar quem, essa é a questão. Eu falo o que eu estou fazendo por uma questão didática, mas muitos irmãos entraram em contato comigo pedindo que a gente estivesse jejuando em prol de alguns objetivos, pessoais, próprios, e eu fico muito grato em você me deixar participar com você da sua batalha, viu? Que Deus abençoe você e a gente está junto nessa. E já pessoas já também dando testemunho já de algumas vitórias, algumas coisas, Deus já agindo, logo já de cara, Deus agindo e dando resposta àquilo que está sendo pedido. Então, muito bem, vamos continuar, irmãos, vale a pena a gente fazer isso. Nós estamos falando, encerrando aqui essa parte que fala sobre a questão de motivos pelos quais as pessoas faziam, ou fazem a prática do jejum, tem a prática do jejum. E nós estamos falando ainda no Antigo Testamento. E para encerrar, nós terminamos falando sobre a questão da busca de proteção. Nós vimos que Esdras orou e jejuou buscando proteção, Esdras 8, 21, 23. E nós vimos Esther, no capítulo 4, versículo 16, onde ela, indo visitar o rei Assuero, ela pede para que toda a nação judia, todos os judeus que estavam em Suzã, jejuassem, não bebesse água, não comesse durante 3 dias. Durante 3 dias, porque ela ia entrar na câmara do rei sem ser convidada. E foi o que ela falou: se eu tiver que morrer, morrerei. E ela foi bem sucedida nisso. Uma outra coisa que nós vemos no Antigo Testamento, que as pessoas faziam jejum, praticavam jejum, também é pela situação de enfermidade. Salmos 35, versículo 13, Davi diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Então, quando as pessoas estavam enfermas, era um costume, Davi aqui mostra isso no salmo dele, que se jejuava e orava pelas pessoas enfermas. Então, essa era uma prática que existia no Antigo Testamento. Outra e última prática que a gente quer citar do Antigo Testamento é a intercessão. Daniel, ele orou por Jerusalém, pelo seu povo, intercedendo, e ele fez isso jejuando. Daniel 9:3 diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Daniel 10, 2-3 diz: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Então, você pode ver que nem perfume ele passou. Então, não estava cheirando tão bem. Tem que imaginar que naquele tempo não tinha tanta água, o pessoal não tomava tanto banho. Então, usava-se os perfumes, mas nem isso Daniel fez. Tá certo? Então, a gente vê que quando Daniel intercedia, ou a gente intercede por alguém, nós também podemos ter essa prática do jejum e da oração. Era algo que acontecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a prática também do jejum e oração em outros motivos, de outras formas, para outros objetivos. Nós vamos ver aqui. Lembra que nós falamos, irmãos, que na Bíblia não tem nenhuma ordem sobre termos que jejuar. Mas em toda a Bíblia nós vamos ver referências sobre a prática do jejum e da oração. Então, isso que é muito importante nós aprendermos e termos em mente. Por exemplo, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 17, 21, nós vemos que Jesus ele falou sobre a prática do jejum e da oração como uma preparação de autoridade para uma batalha espiritual, para enfrentar uma casta de demônios. Essa casta só sai com jejum e oração.
Então, Jesus mencionou isso e ele disse, né, lá em Mateus 17, 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, querendo dizer que a pessoa tem que estar preparada espiritualmente para enfrentar um problema maligno. Irmãos, muitas vezes, quando a gente vai participar de algumas situações, visitas, a gente vai orar por alguém, a gente vai visitar uma casa onde a gente sabe que as pessoas estão enfrentando um problema de opressão, a gente tem que se resguardar. Eu tenho por costume jejuar e orar para chegar, né, fortalecido espiritualmente para esses embates. Porque a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Então a gente também não vence, irmãos. Se me permite o Hudson aí, que eu descobri agora que é professor de educação física, a gente não vence isso com abdominal. A gente vence isso com oração. A gente não vence isso com corrida ali, né? Não. A gente vence isso com leitura bíblica, com jejum. Então, o que eu quero dizer, por favor, entenda, Hudson, vou citar aqui o que Paulo falou, o exercício físico tem pouco aproveito. Não que seja, mas é que eles antes que falam que eu uso esse versículo fora de contexto, sabe, para fugir do exercício. Mas não é isso, não. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que se preparar, do mesmo jeito que para fazermos alguma coisa, como Paulo também cita, né, o atleta, para ele correr uma corrida, ele se prepara, ele treina, ele se desembaraça de tudo. Da mesma forma, se nós vamos enfrentar uma batalha espiritual, nós temos que nos preparar, nós temos que treinar, nós temos que estar capacitados. Então, uma das armas é o jejum. O jejum, essa preparação para enfrentar essas lutas. Outra coisa muito interessante é quando a gente lê sobre Ana no templo, lá em Lucas 2,37, diz assim, olha só, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Aqui está o exemplo de uma mulher chamada Ana, que durante, né, ela recebeu uma promessa também de ver o Salvador, e ela viu Jesus, né? Ela contemplou como Simeão, ela contemplou a Jesus. Então, é interessante, nós vemos que ela adorava a Deus jejuando. Então, o jejum, no caso dela, também era uma forma de quê? De adoração a Deus. De estar na presença de Deus sem pedir nada por ela, sem interceder pelos outros. Você entende? Ela simplesmente jejuava como uma forma de consagração e adoração a Deus. Ela dizia, Senhor, eu estou abrindo mão da minha comida porque eu quero estar... Não existe. É como Davi fala, o pardal encontrou casa e as andorinhas ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, ó Senhor dos exércitos. Ou seja, ela encontrou o verdadeiro prazer aonde? Na presença do Senhor. E olha o que diz, é muito lindo o que a Bíblia fala. Ela ficava no templo, ela não deixava o templo, dia e noite. Você queria encontrar Ana? Onde você encontrava? No templo. Uma mulher piedosa, uma mulher verdadeiramente rendida a Cristo, a Deus, nos seus afazeres. E abria mão de comer, não por necessidade de alguma conquista, né? Poderia até falar, eu com 84 anos já não quero ter nada mais assim. Eu agora, com 84 anos, eu quero simplesmente adorar o meu Deus. E para isso eu abro mão até de me alimentar, para dar a Ele o meu tempo em adoração. Muito lindo isso. A gente vê isso no Novo Testamento. Nós temos outra coisa, outra prática no Novo Testamento, que era o quê? A preparação para o ministério. Olha só, Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele só iniciou o seu ministério depois de ser batizado e ser levado para o deserto a fim de ser tentado. E a Bíblia fala que lá nesse deserto, ele se preparou com um jejum muito prolongado, não foi? A Bíblia diz em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve
fome. Ou seja, depois de 40 dias sem comer, ele teve fome. Note que aqui não fala que Jesus ficou sem beber, tá? Aqui não fala que Jesus ficou sem beber. Aqui fala que Jesus ficou sem comer. Né? É muito interessante a gente pensar nisso. Na Bíblia, nós temos um relato de uma pessoa, de duas pessoas que falam que ficaram sem comer e beber durante 40 dias. Foi Elias e Moisés, mas com uma coisa especial. Ali foi uma ação sobrenatural. Moisés ficou sem comer e sem beber, mas ele estava diretamente na presença de Deus, o rosto dele em contato pessoal com Deus, sendo suprido em suas necessidades totais por Deus. E Elias, ele ficou sem comer e sem beber durante também esse período, mas antes ele comeu uma comida dada por anjos do Senhor. E isso fortaleceu a ponto dele ficar e fazer isso. Então, isso é só para vocês entenderem, quando nós falarmos sobre o tipo de jejum, parcial, total, né? Essas coisas, a gente entender esse critério. Jesus fez um jejum de 40 dias? Fez. Muito tempo sem o quê? Comer, mas não sem beber. A Bíblia não fala, ele ficou sem comer. Tanto que a Bíblia não fala que ele teve sede depois desses dias. A Bíblia fala que ele teve fome. Ele teve fome. E ele foi tentado durante todos esses dias. E ele, quando ele voltou desse jejum, ele entrou na sinagoga, está lá em Lucas 4, leu um texto de Isaías que falava: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados, trazer liberdade aos cativos, a curar os enfermos. E ele fala: hoje se cumpriu essa profecia. Então, nós vemos que o jejum foi um preparo para o início do ministério de Cristo. E nós percebemos que durante todo o ministério dele, ele tinha essa prática. De vez em quando ele se ausentava e ele ficava sem comer. Ora, por falta de tempo, porque ficava atendendo muitas pessoas, ora, por opção, para se dedicar à oração e ao contato com o Pai. Gente, se Jesus precisava disso, imagina a gente. Se Jesus ele precisava disso, imagina nós, né? Então, são coisas muito interessantes nós vermos isso. Outra coisa que nós vemos aqui no Novo Testamento, que o jejum e a oração era praticada no Novo Testamento para ministrar a palavra e ministrar as igrejas. Ou seja, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que estão à frente da igreja, eles realmente precisavam, eles se consagravam ao jejum para o trabalho que eles tinham que fazer. Atos 13, 2 diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, adoravam, no Novo Testamento a gente vê muito isso, né? Adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Amados, eles estavam ministrando. Paulo e Barnabé foram chamados, no caso aqui Barnabé e Paulo, né? A igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia, a fim de que ele trabalhasse com a igreja que estava florescendo naquele lugar. Barnabé foi até Tarso. Paulo já estava há 13 anos esquecido em Tarso. E Barnabé vai até lá e resgata Tarso. Paulo traz Paulo para Antioquia e os dois começam a fazer um trabalho maravilhoso de evangelização, de preparação de liderança, né, em Antioquia. E o que acontece? Eles jejuavam, eles adoravam ao Senhor e jejuavam, a fim de ministrar a palavra. A fim de ministrar a palavra. Enquanto eles faziam isso, o Espírito Santo falou: me separe Barnabé e Paulo, porque eu tenho algo para fazer através deles. É interessante nós entendermos isso. Geralmente, quando a gente ora ao Senhor para Deus fazer uma obra, Barnabé e Paulo eram os líderes da igreja em Antioquia. Eles eram o que tinha de melhor em Antioquia. Deus não mandou os dois melhores deixarem a igreja e irem atrás de pessoas novas.
Não é isso que Jesus falou na parábola da centésima ovelha? Deixa as 99 e vai buscar a que está perdida. Aqui nós vemos claramente isso ilustrado. Deixa a igreja que está aí e vai atrás dos gentios que estão perdidos. Paulo e Barnabé saíram para fazer a primeira viagem missionária e implantar igreja em toda a Ásia Menor. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. E fazemos isso debaixo da orientação do Espírito. E como nós podemos fazer isso debaixo da orientação do Espírito? Jejuando e orando para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Esta é uma forma. Olha só, em Atos 13, 3, diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ou seja, na hora de escolher um missionário, na hora de enviar missionários, na hora de enviar alguém para o campo, aquela igreja, eles estavam jejuando e adorando e jejuando ao Senhor. Olha, vamos pegar aqui os princípios. Eles estavam adorando e jejuando ao Senhor. Aí Deus vem e fala: me separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho para fazer. Ah, muito bem. Acabou? Não. Eles continuaram jejuando e orando. Em Atos 3 diz que agora não era mais Paulo e Barnabé para ministrar a palavra, mas era a igreja jejuando e orando. Em prol do quê? Em prol daquilo que Deus tinha falado com eles. Deus falou? Falou. Mas nós queremos que isso seja real e abençoador. Então nós vamos jejuar e orar. Aí eles jejuaram e oraram e impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram para fazer missões. Então, irmãos, você vê como é importante isso tudo no convívio e na vida da igreja. E mais uma coisa que a gente vai ver, que isso se tornou tão presente, tão forte na vida deles, que eles trouxeram isso como uma prática para até a escolha de liderança da igreja. A escolha de liderança da igreja. A igreja, quando eles iam escolher líderes para a igreja, eles não escolhiam simplesmente por escolher. Eles jejuavam e oravam. Olha só o que a gente vê em Atos 14, 23, sobre Paulo e Barnabé. Os mesmos dois que já jejuavam e oravam antes, continuaram com essa prática ensinando a outros. Olha só. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, quando eles quando eles trouxeram uma liderança para a igreja, eles fizeram isso debaixo de jejum e oração. Debaixo de jejum e oração. Eu e Elisângela tivemos uma experiência muito interessante sobre isso. Esse tempo que nós ficamos 1 ano e 3 meses no Brasil, esperando a aprovação do visto, o processo do visto religioso aqui nos Estados Unidos, toda semana nós jejuávamos. Toda semana nós tínhamos um dia de jejum. Durante 1 ano e 3 meses. Nós sempre fizemos jejum. Clamando, aqui já nos Estados Unidos nós fazíamos. Já aqui nos Estados Unidos nós já tínhamos essa prática em prol desse objetivo, buscando do Senhor essa direção. E olha como é que Deus foi benéfico, como Deus foi misericordioso, como Deus respondeu da forma que nós orávamos, a igreja orou, e nós vimos a resposta disso. Então, irmãos, na hora de se estabelecer até uma liderança, então nós vemos que o jejum e a oração são importantes. E se a gente pensa nisso em termos de igreja, será que a gente não tem que pensar nisso também em termos de empresa, em termos dos nossos negócios, em termos daquilo que nós vamos decidir fazer? Seja algum empreendimento, seja algo que nós queremos fazer que vai demandar de nós recursos, investimentos, é o nosso trabalho, é uma empresa que queremos fazer, somos empreendedores. Irmãos, nós temos que aprender a jejuar e orar e pedir a direção de Deus para as coisas que estamos fazendo. Isso é muito importante. Nas epístolas paulinas, nós encontramos menções de Paulo falando sobre o seu jejum, onde ele fala como ele jejuou. Por exemplo,
Em 2 Coríntios 6, 3-5, ele diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muitas perseveranças, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, sem dormir em jejum e jejuns. Paulo falando sobre o trabalho que eles faziam, ele fala, olha, nós não queremos ser pesados a ninguém. E nós fazemos com perseverança. O que é perseverança? Nós fazemos isso continuamente. Nós temos servido ao Senhor de uma forma perseverante, sem desistir. E aí ele fala os problemas e as lutas, as dificuldades, tudo que ele passou. E ele fala, sem dormir e jejuns. Ele tinha a prática de jejuar. Olha quem foi esse homem, olha a obra missionária que ele fez, olha o que ele deixou para a igreja através dos seus escritos. Olha as revelações que ele experimentou de Deus. Era resultado do quê? Dessa consagração que ele tinha também através do jejum. E em 2 Coríntios 11, 23-27, diz assim, eu gosto muito dessa parte porque ele fala sobre duas características aqui que eu vou abordar com vocês. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Rapaz, 5 vezes, hein? 39 açoites, 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Vocês percebem aqui, irmãos, eu não queria vir de Paulo, não. Você queria? Cara, vamos falar a verdade. Olha o currículo dele. E nós estamos falando aqui, olha o currículo só de... Ele deu um breve currículo daquilo que ele passou. Se você for ler o contexto, as pessoas estavam questionando ele alguma coisa, e ele falando assim, poxa, essas pessoas estão falando aí, elas estão dizendo que elas são servas de Deus, e que, tipo, eu não sou, né? Aí ele vira e fala assim, olha, eu não quero ficar, eu sou fora de mim para falar uma coisa dessa, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu trabalhei também, eu trabalhei muito mais. E ele começa a falar o que ele passou por amor a Cristo. E é muito... Ele só vivia em perigo, gente, o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Agora, e mesmo assim, esse homem tinha a alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Né? Então, é incrível o que esse homem experimentava. Agora, nós vemos aqui resultado de quê? Ele fala, eu passei fome e sede. E quando ele fala que ele passou fome e sede, ele não fala que ele fez jejum. Eu passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Então, irmãos, existe uma diferença entre você ficar sem comer porque você está passando fome, tá? Ah, eu não tenho o que comer, não fiz a comida, agora eu vou aproveitar e vou jejuar. Não, não. Existe diferença entre você passar fome e sede e você fazer jejum. Eu já vi gente fazer jejum e falar o seguinte, dentro de casa não pode cozinhar, porque se cozinhar e eu estou em jejum, eu vou pecar. Ô, meu irmão, se você não se controla, quer dizer, se eu estou fazendo jejum, Elisângela, eu não tenho que ficar fazendo jejum, não, ela pode comer, ué.
É a mesma coisa de eu fazer dieta e eu ter que impor dieta sobre os outros. Isso não existe. Né? Quem tem que se controlar sou eu. Quem precisa, o domínio próprio tem que ser meu, não do outro. Quem faz o compromisso de jejum sou eu. Então, irmãos, é muito bom quando a gente vê aqui distinto, de uma forma muito clara, a questão de dieta, ficar sem comer, você passar fome é uma coisa, jejum é outra coisa. Paulo, ele fala, olha, eu passei fome e sede. Eu passei fome e sede. Mas, muitas vezes eu fiquei em jejum. Muitas vezes eu abri mão de comer, de beber, para me dedicar à oração, para me consagrar ao Senhor. Então, há essa espontaneidade aqui que a gente vê. Muito bem. Agora nós vamos ver, então, as diferentes formas de jejum, biblicamente falando. Na Bíblia, nós encontramos algumas diferentes formas de jejum. Primeira forma de jejum que a gente vê na Bíblia é o jejum parcial. O jejum parcial. Normalmente, o jejum parcial ele é praticado em períodos maiores. Ou seja, quando uma pessoa ela não tem condições de se abster totalmente do alimento, por causa do trabalho, por causa da atividade, às vezes a pessoa não pode se abster totalmente do alimento, porque precisa de força para trabalhar. Então, a pessoa ela abre mão de alguma coisa, de alguma refeição. Eu já vi pessoas fazendo jejum até de coisas que lhe eram importantes e que ela gostava muito. Por exemplo, eu já vi gente fazer jejum de chocolate. Aí você pode falar, mas isso é fácil. Não é não, irmão. Não é não. Se você gosta muito de chocolate, nós temos aqui no nosso meio, eu não sei você, eu vi pelas algumas carinhas aqui, balançando assim a cabeça, que são também chegados no chocolate. Nós temos em nosso meio, eu vou citar o nome aqui, porque eu tenho essa liberdade, nosso irmão Rodolfo. O Rodolfo, irmãos, ama chocolate. Ama mesmo. Ele tem uma segunda a nossa irmã Cristina, né? E eu dou presente de chocolate para ele direto por causa disso. Ele abre assim, ó, uma prateleira chocolate, né? Uma última vez aí eu dei chocolates russos para ele. Descobri aqui perto da minha casa, tem uma loja russa e me falaram dos chocolates dele, eu fui lá, presenteei o Rodolfo jogado. Você imagina o Rodolfo fazer jejum de chocolate? Rapaz, vai ser uma batalha. Então, você faz jejuns parciais. Esse jejum parcial você pode fazer por um tempo mais delongado. Por quê? Porque você está abrindo mão de alguma refeição, de algum alimento para obter aquilo. E você geralmente faz isso por causa do seu trabalho e das atividades que você tem. Daniel 2:3 diz assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. E vocês lembram também que ele fez um tipo, podemos chamar, não foi, o pessoal fala dieta, eu falo que foi um tipo de jejum também que ele fez, logo que ele chegou lá com Nabucodonosor, que as pessoas estavam servindo muitas coisas, ele se absteve de uma certa quantidade de certos alimentos para comer outros, a fim de obter uma saúde e uma aprovação melhor. Por quê? Porque com aquilo ele se consagrava. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Que, olha, aqui no caso dele, ele abriu mão de manjar e carne e de beber vinho durante 3 semanas. Ou seja, ele não comeu manjares, eu não sei o que a gente podia falar de manjar desejável, né? Para mim seria muito doce, muita coisa gostosa, cocadas, essas coisas assim. Mas ele fala, eu deixei de comer manjar, não comi carne e nem vinho entraram na minha boca e nem se ungiu com óleo durante 3 semanas. Ele fez um jejum parcial. Você pode perceber que ele não fala que ele deixou de comer todas as coisas. Ele deixou de comer algumas coisas. Então, é muito interessante a gente fazer isso. Ele provavelmente se restringiu a uma dieta de frutas, legumes. Nós não sabemos ao certo, mas ele fez isso, né? Em outras situações, nós vemos Daniel fazendo jejuns normais, como em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Ele também praticava o jejum total. A Bíblia fala que ele ficou sem jejuar
ele ficou jejuando, perdão, até que o anjo veio dar a resposta a ele. Até que um anjo veio trazer uma revelação a ele. Né? Nós vemos isso no versículo 12 e 13 de Daniel, capítulo 10. Então, ele praticava tanto o jejum parcial, como ele também praticava o jejum normal, que é abster-se de todos os alimentos durante períodos para o quê? Obter de Deus alguma resposta, obter de Deus a orientação que ele queria. O que nós chamamos de jejum normal é a abstinência de alimentos com a ingestão de água. Tá? Então, por exemplo, quando você fala, eu faço um jejum normal, o que significa o jejum normal? Significa a não ingestão de alimentos, mas se bebe água. Você não come, mas bebe. Né? Então, essa é a forma que muita gente, e a gente encontra como sendo a forma mais normal de se jejuar. E como eu falei, Jesus Cristo, pelas descrições da forma como ele passou o seu período de jejum de 40 dias, a Bíblia fala que ele não comeu e teve fome. Então, ele provavelmente usou essa prática de jejum. Né? Lembrando que ele foi para o deserto. Ele foi levado. Aí a pessoa fala, mas ele levou água. Ele levou água para o deserto. E mesmo porque no deserto nós devemos sempre lembrar, amados, que existem os oásis. Mesmo no deserto existiam poços. As pessoas andavam no deserto, mas tinham poços, tinham lugares onde as pessoas podiam, mesmo em uma região desértica, beber água para continuar a sua jornada e conseguir concluir aquilo que faziam. Então, nós temos essa prática lá em Mateus, capítulo 4, versículo 2. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Outra prática que nós temos, então essa é a prática do jejum normal. Outra prática é o jejum total. O jejum total é a abstinência de tudo, inclusive da água. Inclusive da água. Nós encontramos poucas menções, amados, de alguém ter jejuado dessa forma. E o detalhe é que todas as vezes que nós encontramos alguém jejuando dessa forma, o máximo que eles fizeram foi 3 dias. É muito interessante isso. Todas as menções que nós temos na Bíblia falando sobre pessoas que, olha, nós vamos jejuar 3 dias sem comer, nós vamos jejuar sem comer e sem beber. Fizeram isso durante 3 dias. Nós temos Esther, né? A passagem de Esther 4:16, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ou se morrer, morri. Então, nós temos essa passagem. E a outra pessoa que nós temos, falando sobre esse jejum total de água e comida, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, logo após a sua conversão. Logo após a sua conversão, diz assim em Atos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Aí você pode falar, ele não comeu nem bebeu porque não via. Não, ele estava na casa. Ele estava em uma casa. Ele foi levado a uma casa. Se ele quisesse comer, né, ele poderia comer. Ele ficou sem enxergar e durante 3 dias ele não comeu e nem bebeu. Você vê que toda vez que a Bíblia fala sobre esse jejum de não comer e beber, ele dá ênfase também ao não beber. Então, irmãos, o jejum total é realmente algo que a gente deve praticar apenas durante um curto período de tempo. E
eu digo sempre o seguinte, o jejum total é um jejum que você tem que fazer quando você não tem atividades. Quando você não tem uma atividade de trabalho, atividade física, é aquele tempo, por exemplo, é o seu dia, é um período que você está de folga, é um período que você está de férias e você quer tirar um tempo de consagração de uma forma muito grande. Então você fala, não, eu vou te fazer um jejum total. Eu vou ficar de tal hora, da agora da manhã, até a noite, ou até no outro dia, sem comer e beber. Sem comer e beber. Você entendeu? Então, é algo que você tem que fazer de uma forma muito específica. Para quê? Para que você também não passe mal. Lembre-se, amados, que o nosso Deus não precisa de nós em sacrifício físico. Não é isso que traz a resposta de Deus. O jejum e a oração é uma consagração, é uma dedicação ao Senhor. E não uma forma de ficar sofrendo. Sabe? Eu já vi gente, irmãos, literalmente, ficar olhando assim para a comida, esperando dar o horário que ele falou que ia acabar o jejum. Falei, irmão, posso falar uma coisa para você? Come. Deus vai ter mais prazer em ver você comendo do que ver você sofrendo, querendo comer e dizendo o que eu falei, que eu ia ficar até o horário. Sim, você não falou, mas não aguentou. Então, vai lá e come. É melhor você comer do que você ficar passando fome achando que Deus está se importando com o quê? Com eu passar fome. Irmãos, não é. Sabe? Eu sempre que faço, estabeleço no meu coração os meus horários, eu sempre abro mão de uma refeição, como eu falei para vocês, né? Eu abro mão de períodos. Então eu falo, olha, tomo o café da manhã, não vou almoçar, não vou lanchar, ou só vou comer lá à noite. Tá certo? Então eu fico aquele período. Depois que passou aqueles horários que eu entreguei ao Senhor em oração, eu fiz o meu jejum. Se por um acaso vem algum momento, me deu uma fome ou alguma coisa e eu começo a ficar, sabe como? Tipo, nossa, agora deu uma fome muito grande. Eu vou lá e falo, Senhor, já me consagrei ao Senhor, agora eu estou entregando esse jejum. Foi como? Por quê? Porque tem que ser algo leve também para a gente. Irmãos, tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser algo prazeroso e leve. Não pode ser um fardo, não pode ser uma culpa, não pode ser um jugo que rouba de nós a alegria. Então, é isso que nós devemos fazer. Eu vou deixar, irmãos, aqui essa parte, então, final, a duração do jejum e o encerramento sobre essa parte do jejum para terça-feira. Porque aí a gente encerra, já está bem no finalzinho. Porque se eu fosse correr, eu ia fazer mais uma parte aqui agora, mas a gente não ia dar tempo de acabar do mesmo jeito. Então, nós vamos encerrar na terça-feira e na quinta-feira que vem a gente já começa o outro novo estudo. Amém? Então, nós estamos parando por aqui sobre essa questão dos tipos de jejum que nós temos na Bíblia. Ou seja, as diferentes formas de jejum que a gente tem na Bíblia. Então, irmãos, cada um de nós temos que olhar, falar com o Senhor, e se você deseja fazer o jejum, veja aquilo que é a melhor forma de você fazer. Tá certo? Agora, eu sempre vou falar, nós vamos falar mais lá para frente, não seja tolo, não faça votos ao Senhor. Isso é uma coisa séria. Aí algumas pessoas falam assim, mas o voto é no Antigo Testamento. Gente, a palavra do crente é o quê? Sim, sim, não, não. Então, a Bíblia traz princípios que a gente deve carregar para sempre. No Novo Testamento, Jesus falou que a palavra do crente seja sim, sim, não, não. O que passa disso vem de quem? Vem do maligno. Então, irmãos, lá no Antigo Testamento fala sobre fazer votos. Se você faz um voto ao Senhor, cumpra. Cumpra. Não seja tolo. Então, por exemplo, eu faço compromissos, eu não faço votos com o Senhor. Por quê? Se eu fizer um voto, eu tenho que cumprir. O voto é eu falar assim, diante do Senhor eu estou assumindo esse voto. Eu estou dando a minha palavra diante do Senhor, que eu não vou, como Davi fez, eu não vou comer enquanto não chegar ao pôr do sol. Que o Senhor me castigue, olha só, hein? Que o Senhor me castigue se eu comer antes de chegar ao pôr do sol. Lembra que nós lemos isso?
sobre a morte de Abner. Então ele fez um voto diante do Senhor e diante das pessoas. Agora, passou ali um pouquinho, ele vai lá e come? Peraí. Não, ele fez um voto. Então, irmãos, cuidado com aquilo que você profere. Cuidado com aquilo que você profere. Eu sempre digo isso, é igual profecia. Lembra que eu falei sobre oração? Você orar e Deus falar, é a minha vontade? Se é a vontade de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. Porque ele não muda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E essa questão do jejum e da oração também. Né? Cuidado para você não ser alguém que comece a brincar com a palavra, assumir compromissos e não cumprir. Então, em todas as coisas, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Amém? Que Deus abençoe, então. Nós vamos orar agora, encerrando. Nós vamos orar pelos pedidos que nós temos, mas hoje, mais do que os pedidos, eu gostaria de orar por cada um de vocês, por cada família, por cada casa aqui representada. Hoje a minha oração, eu tenho já orado por aqueles pedidos que a gente tem no caderno, eu tenho até, agora eu tirei uma foto daqueles pedidos para andar comigo no celular. Então eu tenho uma foto dos pedidos de oração que a gente vai anotando, eu já ando com eles agora já no meu celular, além de eu ter minha lista de oração, eu tenho aqueles pedidos que a gente vai anotando, eu já estou carregando eles aqui no celular, porque se eu estou em algum lugar, né, eu estou na igreja lá no meu período de trabalho, eu tenho meus momentos de oração, eu abro e posso orar por esse pedido. Mas nessa noite eu gostaria de orar, juntamente com os irmãos, pelas famílias aqui representadas, por cada um de nós que aqui estamos. Né? É algo que veio no meu coração e eu gostaria de fazer isso em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar.